Olá, eu não posso esconder a alegria de ter você aqui em mais um episódio desse programa Ser Todo de Deus, uma introdução à vida consagrada, que é a leitura do livro que eu, Padre Fernando Balvi, o sacerdote da Copiosa Redenção, escrevi, e que é também uma aventura literária, formativa, de desenvolvimento humano. E hoje nós vamos falar sobre carisma e missão. O carisma e a missão na vida consagrada. Quero te falar onde você pode adquirir o livro. Você pode comprar o livro nas lojas Evangelizar, na internet pelo site loja.copiosaredenção.org.br ou adquirir o livro na Amazon, também a versão digital, ok? Todos os episódios estão no nosso canal do YouTube lá, TV Evangelizar. Se inscreva e ative o sininho. Vou falar de carisma e missão para você. Vamos lá? Página 111. Chegando neste ponto da nossa introdução à vida consagrada, é preciso conceituar e entender dois termos que representam aquilo que há de mais próprio em um instituto religioso: o carisma e a missão. Por carisma de um instituto religioso se entende a graça de Deus dada ao fundador ou à fundadora, ou aos fundadores, para responder às urgências da humanidade e da Igreja em um determinado tempo e lugar. É uma vocação nova e específica a serviço da Igreja. Portanto, inserida nela, na Igreja, e por ela reconhecida. É muito importante isso. O carisma dos fundadores, afirma Mutue Relaciones, revela-se como uma experiência do Espírito, transmitida aos próprios discípulos, a fim de ser por eles vivida, conservada e aprofundada e constantemente desenvolvida em sintonia com o corpo de Cristo, em perene crescimento, é o número 11. Este entendimento é importante para garantir a preservação e a fidelidade do Instituto diante daquilo que Deus suscitou para o fundador. Para entender melhor isso, é preciso saber que o carisma é o que há de mais essencial na existência de toda a família religiosa. E sendo essencial, não pode ser, de forma alguma, desconfigurada, desfigurada e abandonado. Isso colocaria tudo a perder. Sobre o apostolado do Instituto Religioso, que não deve ser confundido com o carisma fundacional, pode e deve, de forma criativa, se adaptar ao tempo e à sociedade onde está inserido. Sempre surgem novos meios de viver o apostolado. Mas, para que isso aconteça, é fundamental que nunca se perca de vista a originalidade do carisma de Deus, que deu-se àquele instituto religioso. A partir disso, é possível lançar a seguinte proposição: a principal missão de um instituto religioso é testemunhar o seu próprio carisma. Este é o penhor de eclesialidade da vida religiosa. A Igreja considera tão importante a realização do carisma de um instituto que deixa claro que antes de qualquer atividade está a vivência da identidade e do que o Espírito deu àquele instituto. E o Código de Direito Canônico legislou sobre isso, dizendo lá no cânon 673: o apostolado de todo religioso consiste primariamente no testemunho de sua vida consagrada. A missão do instituto religioso é a vivência fiel ao seu carisma e acolhe também o apostolado derivante desta graça de Deus. Os estatutos ou regra de vida que organizam a vida comum precisam estar afinados com o carisma e encaminham os consagrados para uma vida de santidade a partir desta identidade. Nenhuma regra de vida pode estar desassociada do Evangelho e do magistério. Este seria um evidente sinal de que em algum momento se escolheu a estrada errada e assim afastou-se de uma fiel comunhão. A Exhortatio Testificatio, no número 12, afirma que o seguimento de Cristo, segundo a doutrina do Evangelho, deve ser a máxima regra e a mais segura norma da vida religiosa. O seguimento do Cristo
é norma última e regra suprema, o antes de tudo da vida religiosa, e aquilo em que consiste essencialmente. Por isso não é meio, senão fim em si mesmo. E não pode ser subordinado a nada, nem mesmo ao anúncio do Evangelho. Os religiosos anunciam o Evangelho porque seguem a Cristo. Os padres conciliares ensinam que o carisma tem uma dimensão trinitária para a qual se encaminha. De fato, se pode falar de 3 encaminhamentos do carisma. O primeiro é para o Pai, que diz assim, no desejo de procurar filialmente a sua vontade, através de um processo contínuo de conversão, no qual a obediência é fonte de verdadeira liberdade e a castidade exprime a tensão de um coração insatisfeito com todo o amor que é finito. A pobreza alimenta aquela fome e sede de justiça que Deus prometeu saciar. Bonito isso, né? Para o Filho, com quem induzem a cultivar uma íntima e feliz comunhão à vida. Na escolha do seu serviço generoso ao Pai, a Deus e aos irmãos. Deste modo, o olhar progressivamente cristificado aprende a separar-se da exterioridade, do turbilhão dos sentidos, isto é, de tudo aquilo que impede ao homem aquela suave disponibilidade a deixar-se agarrar pelo Espírito e permite assim partir em missão com Cristo, trabalhando e sofrendo com Ele na difusão do seu reino. Sempre Vita Consacrata 36 ainda para o Espírito Santo. Todo o carisma comporta, enfim, um encaminhamento para o Espírito Santo, enquanto dispõe a pessoa a deixar-se guiar e sustentar por ele, tanto no próprio caminho espiritual como na vida de comunhão e na ação apostólica, para viver naquela atitude de serviço que deve inspirar toda a opção de um autêntico cristão. Agora sou eu de novo, não é mais o documento. A experiência de um instituto emerge do seu carisma. Já falamos disso, né? É um conjunto de atitudes, traços e elementos doutrinais e experimentais e formam o modo de ser ou a índole deste instituto na igreja. É um modo de ser e de fazer. É um estilo. O engajamento da igreja particular e a real encarnação no mundo devem ser feitos partindo da própria identidade. Por isso, quando se é aquilo que se deve ser, pode-se fazer aquilo que alguém tem que fazer. Eu adoro essa frase para falar sobre carisma e missão. Por isso, quando se é aquilo que se deve ser, pode-se fazer aquilo que alguém tem que fazer. Missão e consagração não são duas realidades paralelas, justapostas ou separáveis. Entabulam a mesma e única realidade, visualizadas desde as duas vertentes diversificadas e complementares. E eu termino te dizendo assim: saber é que carisma, um vocacionado se sente chamado, e se o apostolado praticado por aquele determinado instituto religioso está entre as dicas principais que posso dar para o vocacionado em processo de discernimento. Que carisma, que apostolado eu sou chamado a fazer? É também uma pergunta importante para quem já está inserido no seu instituto. Você e o carisma do seu instituto combinam? Eu deixo essa pergunta para você pensar, né? Nós terminamos por aqui. No próximo episódio a gente vai falar de costumes, renúncias, sofrimentos e conquistas também. Fique com Deus, Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nos vemos no próximo episódio.